também. A Carla. Opa, a Carla tá aí. Bem-vinda, Carla. Vamos bater um papinho hoje, né? Das nossas análises aí e acompanhando agora nesse tempo pandêmico as Olimpíadas, né? E teve Agora deu certo. 2020, chegou. Cheguei, tô aqui, tudo certinho. E aí, muito frio do seu lado? O lado de cada ida tá. Pois é, aqui também. Não está batendo sol, onde o sol não está entrando. Ó, ainda... Que bom que tem esse sol, né? Se a pessoa estivesse nublado, aí sim a gente ia penar. Cara, a gente amanheceu, tomou chocolate quente. Bom, tô pronta, minha câmera aqui tá arrumada. Vamos lá. Tá frio aí também, Carla, ó. A Carla tá dizendo. Não, não, acho que ela só tá comentando mesmo que tá frio lá. Não, que Pronto, apareceu melhorou aqui. minha cara. Podia participar. Mas vamos. A ideia é a gente vai ter um ponto, né, Dai, para as nossas percepções, a gente conversa a respeito desses momentos das pessoas, né? Eu particularmente uma vergonha pessoal de cada atleta, especialmente no Brasil, isso aí com a situação das lives, não tinha como lidar. Eu fiz Uhum. uma similaridade do ano pessoal das duas, quando eu fui estudar aqui. Eu não sei se você viu, né? E como cada um está lidando com isso. Inclusive, Ô, Prince, a sua voz tá bem. Tá picotando, tá baixinha. Tá. Coloca pertinho de você se der. É. Vê, fala de novo. e aí, vamos ver Ai, se corrige. E aí eu estava comentando que como que é interessante observar o que cada mulher libertada e já ver exatamente isso hoje. é, tá bem baixa a sua voz. Às vezes desencaixar e encaixar de novo o plug funciona. Eu vou fazer assim, tirar aqui a capa de proteção. Pronto, eu acho que gente. É, o som Acho que agora. aberto tá melhor que o fone. E agora, melhorou? Agora melhorou. Ah, então tá. É porque às vezes não encaixa direitinho ali. Ah, então era isso. Então, Tá ótimo. vai. Bora então. Vai lá, queres puxar aí, porque eu falei bastante já. Então, o ano pessoal da Simone é 4, né? E ano 4, na verdade, eu sempre falo para as pessoas, ó, ano ímpar acelera a vida, ano par dá uma parada, né? O par já indica parada, estacionamento, avaliação, né? Assentar. E o ano 4 dos anos pares, ele é o mais burocrático de todos, então ele faz com que a cabeça da pessoa fique pensando em mil detalhes e às vezes ela para em um e trava. Então, assim, eu vi ali o post que você fez do amadurecimento, né? Que ela ainda tem só 24 anos, o amadurecimento vem aos 28. Então, tem todo esse tempo aí. Ser um atleta olímpico é uma coisa de muita responsabilidade, de muita pressão. Então, tem essa questão do ser tão jovem com algo tão, com a conquista tão alta, né? Aliás, a maior conquista do mundo, digamos assim, né? Em termos de esporte. Mas aí o ano 4 faz essa parada, tipo, não sei se é bem isso. E eu acho super válido ela ter se respeitado nesse momento. Isso. O Né? mais importante. Porque possivelmente se ela não aceita esse próprio chamado de dar essa parada, de negar o que estava todo mundo esperando, esse 4 podia ter outras consequências que aí ela parasse de verdade, como por exemplo uma lesão, ou uma questão mais séria ali psicológica, porque de fato a gente não sabe tudo, né? A gente não sabe realmente o que está acontecendo, né? Mas o 4 ele tem essa, essa possibilidade de que as coisas realmente parem. Então, ela parou por si mesma. Eu acho que foi uma ótima decisão.
bacana de falar a respeito exatamente dessa situação dela, né? E, querendo ou não, em similaridade ao da Rebeca, que a gente tende a torcer, né? Mais pela atleta do nosso país, é de que ela estava, exatamente, ela estava no ano 4 e o ano 4 é de realização. Só que o ano 4 de realização que pede também um processo assim de intenso trabalho em organização. Né? Não adianta só Sim. realizar por realizar, né? E aí fui ver por vontade assim, ela estava no mês 2, agora o mês 7 para ela é o 2, que é Sim. o 2 significa nesse sentido de trazer descanso e estar em harmonia. Muito Sim. interessante, né? Uhum. Porque não adianta trabalhar se não estiver harmonizada consigo, com aquilo que acredita, né? Aí a gente vai para exposição, né? Uhum. E pensando que ela está no holofote, né? Está o mundo inteiro vendo e esperando que ela seja a melhor, a perfeição, né? Vem a energia a influência externa da perfeição, né? E aí, Sim. já quero te trazer assim também de que a Rebeca Andrade tá num dia e no ano 9, quando ela ganha a Uhum. medalha. Sim, no ano Né? 9. O dia e o Pois ano dela é, é o né? 9. Para fechar Incrível, esse né? ciclo aí do esforço dela dos últimos 9 anos, né? Com essa É, subida é. ao pódio. E sabes o que eu fui ver também? Assim, aquelas questões assim que a gente vai analisando, né? Ela é a primeira mulher, e é uma mulher afro, brasileira, a Uhum. ganhar uma medalha olímpica. Né? Então, sempre a gente está escutando aí que antes dela vieram todas as outras, né? Então, pensar sistematicamente, né? No caso Sim. da egrégora dela ali, a própria Daiane, né? Que fazia os comentários, a Uhum. vibração da própria Daiane, né? É de que foi uma Sim. conquista de todas elas, né? Claro, E, é um grande e, esforço, né? é. E também, por outro lado, da Simone, ela é tida como multicampeã, ela foi 5 vezes medalhista, né? Como multicampeã exatamente por isso, 3 campeonatos mundiais consecutivos, né? E também foi a primeira, ou é a primeira mulher afro-americana a ganhar uma medalha. Então tem muita energia aí também de ancestralidade envolvida. Porque daí eu fui ver lá a questão da família, da hereditariedade, né? As duas Sim. têm a similaridade da energia da família, do sobrenome de cada um atrás, né? De que as mulheres são respeitadas e têm autoconceito dentro da família delas. As duas, Olha só. Na verdade, né? elas são então uma ponta desse sistema aí, talvez de quebra de padrão, de trazer o sucesso, de mostrar que o É. sucesso é possível, né? E esse movimento então da Simone ter desistido e da Rebeca ganhar, mesmo que indiretamente não tenha a ver uma coisa com a outra, mas talvez mostre esse lugar que uma está dando à outra dentro da própria ancestralidade. Isso, isso. Ai, É desculpa. pro todo, né? Porque quando elas se Sim, complementam ali, ao final da história, é a história de cada uma, mas é a história exatamente a gente pode pensar um pouco assim, né? Uma não exclui a outra, e o fato de uma ter saído não deu oportunidade para outra, não é isso. É que uhum, dentro da egrégora das mulheres, né? Todas ganharam. Todas elas ganharam, as duas ganharam, né? E sim. isso é muito bonito de ver. Acho que a beleza de todo esse movimento está nisso, sabe? E, guria, deixa eu te falar também assim, ó, que daí eu fui lá dar uma olhadinha, né? Fui fazer o cálculo. A Simone tem o dia 14, nascida em 14. Sim, E eu ela vi, tem eu o percebi oculto, isso. e ela tem o oculto 16. E a Caramba! Rebeca tem o oculto 14. E a Rebeca tem o oculto 14. Sim, no propósito, né? O da Rebeca. É. Sim. Quer falar um pouquinho? Nossa, caramba, e a Rebeca tem alma, aparência e expressão 9. Tudo 9 9. para ela. Bem que É, você falou, né, que o mapa das duas é muito parecido, né? Os números aqui é. só trocam de lugar. Então, Uhum. esse número Eu oculto, fiquei. gente, que a gente comenta, ele é a questão de números kármicos, né? A numerologia, existe a numerologia kármica, que a gente junta ela com a pitagórica, e a numerologia kármica ela fala de
do aparecimento de alguns números que indicam que a pessoa traz uma memória, uma carga, digamos assim, de débito. E aí, débito de ações que ela fez no passado que não foram muito legais. Então, é isso que os números kármicos simbolizam quando aparecem no mapa de alguém. No caso da Simone, que a Princesa está falando, já tem um carimbado na data dela, que é o 14, né? Quando a pessoa nasce no dia, o dia é um portal. Então, se ela passou voluntariamente por esse dia, que é um dia dito kármico, ela já está ciente desse pagamento, digamos assim, e a vida segue com alguns percalços, mas a pessoa sempre está positiva e passa por eles de maneira mais tranquila. Ela aceitou. Só que o número oculto, como é o caso ali do propósito, que o propósito dela é 7, porém vem de um 16, e o 16 também é kármico. Então aí ela tem um oculto com uma certa carga para resolver, e esse oculto não é tão consciente, por isso ele está oculto. Então ela trouxe aí 2 números kármicos, não foi um só. Um totalmente consciente, que está mais ligado a essa questão do movimento em si, do esporte, né? Porque o 14 acaba sendo o 5. Isso. É a fase da vida dela que vai começar aos 28 anos, né? Que é o ciclo 2, esse dia de nascimento vai reger essa fase adulta. E o 16, desde o nascimento, também está influenciando ela. E o 16, eu acho, na verdade, que essa recusa dela tem mais a ver com esse oculto 16, tá? Por quê? Porque o 16 tá ligado a prestígio, tá ligado a poder, a posição social, o que eu ganho e o que eu perco com essa autoimagem. Então, novamente eu digo, nós não sabemos tudo do porquê da recusa dela, ela pode ter dito uma coisa para a mídia e, de fato, no íntimo ser outra coisa. Então, isso é muito do 16. Tipo, talvez se sentir ofendido, se sentir magoado, se sentir menor. E é uma questão de ego interno. Ninguém nunca vai saber, talvez, sabe? Porque é como quem traz um 16 tem um termo que a gente chama posturas monárquicas, que são consciências que em experiências anteriores, em vidas anteriores, teve altos cargos dentro de uma nobreza, aqueles castelos que era cheio de títulos, né? A pessoa era baronesa, condessa, ou mesmo a princesa, a rainha. Então é por esses personagens que o 16 surge. Por estar sempre em alta, sempre sendo bem vista, sempre com muito dinheiro, com muito prestígio, com muita autoridade. E hoje esses títulos não existem mais. Hoje todo mundo tá na horizontal, né? Todo mundo pode o mesmo que o outro. Nem o sistema monárquico existe mais. E essas pessoas podem trazer essa saudade de ter tanto prestígio. E se em algum momento ela se sente que não está valorizado o suficiente, que mesmo sendo a melhor não era isso, faltou algo para acontecer, ela mesma faz essa recusa e fala, não é para mim, não está à minha altura. Ou eu não vou me esforçar para tanto, tipo, eu já sou boa o suficiente, eu não preciso mais provar nada. Aí eu tô comentando que são hipóteses dentro do número oculto 16, tá, gente? Não estou dizendo que ela é uma pessoa assim. Mas o arquétipo esse karma arquetípico fala sobre isso. Ou seja, ela tem grande influência inconsciente até de que essa energia ou esses pensamentos surjam dentro dela na hora de tomar uma decisão ou até como uma motivação de estar ali, né? E, cara, eu tô falando isso e eu olhei também a idade numerológica. A idade numerológica dela é o 2. E o 2, digamos assim, a gente olha como inconsciente, eu tenho, assim, também falando de arquétipo como uma coisa sombria, né? Ou algo que não eleva tanto o ser humano, o espírito. Ela está numa idade numerológica que é exatamente isso. É o complexo de inferioridade que aparece, porque aí é outra ponta, né? É uma instabilidade de segurança. Sim. E aí, dentro de todo o conjunto do ano pessoal, vem junto aí um período muito forte do 3, que é a ansiedade. Que aí, tu falando agora, me leva a pensar assim, ó,
se eu não sou tão boa o suficiente quanto eu acho que eu sou, então o futuro não está garantido. Então, peraí. Sim. Que seria a conquista Sim. da medalha, né? Então, isso Sim. tudo pode sim passar na cabeça de um ser humano, especialmente nessa posição com essas influências, né? Isso é muito eu sempre olho assim essa questão dos arquétipos, o que ele pode trazer para sua cabeça diante de uma situação e como pode ter várias possibilidades de saída, né? Várias. E o que eu acho mais assim intrigante é como a gente, como que eu poderia dizer de uma maneira simples? A gente cai na sombra desses arquétipos, né? Porque o 3, como você falou, a sombra dele é uma infantilidade, né? E a sombra do 2, que é a idade numerológica dela, é o medo, a passividade, é o se sentir menor se eu não tiver alguém do lado. Então eu também acho super natural por conta da idade, faz parte desse amadurecimento dela, mas de modo geral eu acho muito intrigante isso, como a gente se acua. Às vezes a situação é a melhor possível, mas se dentro de nós a gente não conseguir lidar com aquilo, a gente cai na sombra e talvez se prejudica, né? Ou adia algumas conquistas, que eu imagino que seja o caso dela, adiou, porque espero que ela não pare, né, de treinar, mas deixou um pouco para frente uma conquista que talvez fosse garantida, mas a questão ego não estava com essa aceitação, né? É muito curioso. E aí, olhando ali para o mapa da Rebeca, ela está a idade numerológica 7, que é casamento, quer dizer, aí eu fiquei assim, cara, ela casou com a proposta dela de sucesso, com a proposta dela de eu quero conquistar, a proposta dela, eu estou aqui, tem toda, né? Sim. Tem toda uma equipe, tem todo um grupo, tem toda uma egrégora, né? E ela mesma, quando ela dá entrevista, a Rebeca, ela fala da Daiane, né? E a Daiane foi a pessoa que comentou, então as influências, né? E ela está num período de influência da letra, aí no caso, mais especificamente num trânsito, né? De sucesso artístico. O trânsito dela, da letra C, sucesso artístico. Ah, então. E você chegou a ver o trânsito da Simone? O da Simone, ela estava no trânsito da letra N, que é se colocar numa postura, se tornar um ser mais político. Ela foi mais, digamos, diplomática com ela e com o que está em volta dela. E também esse N aí, ele de novo é um 5, né? Que ela tem bastante 5 no mapa. Esse 5 também, ele dá essa possibilidade de qualquer atitude, né? Que o 5 é a liberdade. Isso, a liberdade de tomar uma decisão por ela, né? O 5 ele não se permite se prender a um caminho reto, né? Se o caminho reto não está agradando, ele vaza fora, pega um atalho, sai da estrada. O 5 é o que me faz bem. E outra coisa que eu estava reparando da Simone, ela está com a idade 24, que vai dar o 6, né? Esse ciclo 6, enquanto a Rebeca está com a idade 22, que é 4. Que é o 4, 22. Né? No caso da Simone, o 6 também é outro arquétipo que vai falar de cuidar de si, né? Do meu auto-amor antes de qualquer outra coisa externa. Então, se eu não tiver harmônico dentro de mim, o 6 dá aquela chamada para tomar a decisão que me deixe em harmonia, né? Isso para qualquer situação, inclusive no trabalho, né? Que o atleta, o trabalho dele é ali, né? As competições, né? Então, no trabalho é bem... O 6 ele é bem 880. Ou a pessoa no campo do trabalho recebe uma promoção, uma condecoração, um reconhecimento, mas se o trabalho não está legal, tipo, ela pode até sair do trabalho para harmonizar. Então ele é muito dramático. Como é da natureza do 6 ser dramático, né? Então nos acontecimentos de vida, de tempo, ele rege isso também. Então ela decidiu romper aí, né? Talvez de novo não se sentiu harmonia ou reconhecimento suficiente. Acho que
tá mais para esse lado aí, juntando com aquele 16 oculto, esse ano 6. E deixa eu te falar, tu falando, me veio pensando, eu fiquei aqui viajando nos desafios, né? Uma tá no desafio, a Simone está no desafio 2 agora, que é aí do lado também, que a gente chama mais sombrio, a questão da autoconfiança é melindrada, né? Ela fica com autoconfiança, fica muito em dúvida. E da Rebeca é o 3, que do ponto de vista, né, com o desafio 3, tem-se muito a ver a energia da concentração, que aí, no caso dela foi a super concentração, né? Que daí o desafio é sempre assim, quando a gente fala de desafio, né? Deixar a criança dela, no caso da Rebeca, né, a criança livre, né, que é o 3 também, a pureza de uma criança, né, feliz, sem bloqueios, né? Sim, poder, isso, essa liberdade de estar ali bem inteira, né, sem muitas, assim, muitos pesos, né, porque aparece como desafio, então ela fluiu, né, nessa energia. A Carla colocou aqui, só lembrando que a Daiane, deixa eu ver, Carla, se eu consigo ler, foi a primeira atleta negra a ganhar um campeonato mundial de ginástica artística aqui no Brasil, né, enquanto brasileira. Então, as duas têm muito primeiro em muitas coisas, né, com essas influências. Eu acho fantástico, assim, na hora que eu vou ler o mapa, assim, caramba. Pois é, você viu essa questão delas terem, as duas têm 5 2 vezes. E o 5, ele está sempre ligado a essa questão de viagens, de ser internacional, de ser um cigano no mundo, né? E é uma coisa assim, para quem está vendo a live depois, se você tem esses 5 no seu mapa, sabe que isso é uma possibilidade para você mudar de cidade, mudar de país, falar outra língua, né? Isso é muito claro, assim, quando tem 5 no mapa da pessoa. No caso, como eu estava falando antes, que, né, mudar de situação, de condição também, né? Assim, se a minha história, da minha família, da ancestralidade, ou da minha egrégora veio desse jeito até agora, peraí que vamos fazer uma mudança acontecer aqui também, né? Isso é muito interessante. Ó, a Carla comentou. Rebeca... A Carla comentou, a música que ela escolheu, imagina a Rebeca, né? Eu ia falar isso agora. Fala do lugar de criança. Eu ia falar isso agora, cara. A música Baile da Favela, né? Gente, eu fiquei assim, cara. Fui ler a letra da música assim, caramba. Até isso ela pôs essa força, né? Peraí, que se eu disser para vir com desafio, peraí que eu vou desafiar, né? Então, olha só, agora eu vou colocar... Favor, né? Vou colocar fogo aqui. Eu imagino que as duas nunca vão ver essa live, mas enfim, vamos falar entre a gente. Vou colocar fogo aqui, ó. A Simone tem o desafio maior 3. Então, a Rebeca está vivendo o desafio de período agora, né? Até 28 anos 3, mas o da Simone foi o maior. Então, digamos assim, a Simone arregou na criança dela. E a Rebeca foi com tudo. Entende? A Rebeca aceitou, foi com tudo. O desafio maior da Rebeca é 1, que é vencer, ser a campeã. Está no ciclo 1, 5, que novamente a gente viu aí, a Carla vai lembrar, em número de outro atleta, de um masculino, tem esse 1 e 5. Esse 1 e 5, ele sempre vai levar a pessoa para um esporte e um sucesso. Assim, não é sempre, mas é bem provável. Tem uma força grande, né, que influencia. Então a Rebeca tem o ciclo 1, 5, que beneficia ela até os 28 anos muito no movimento, no corpo físico e no esporte, com o desafio maior 1, que é de vencer. Então, ou seja, estar em competição para ela é estar plena nas duas vibrações, no movimento do 5 e encarando o desafio do 1, que é vencer, que é sair como campeã. E aí, para ela, no caso, esse vencer, ele não está só ligado ao pódio, não está ligado à vitória em si. Está muito ligado a ela conseguir ser atleta, ela conseguir ter disciplina, a ela conseguir vencer os medos para estar ali sempre. E todas as questões internas que vão vir desse 1, que também fala na sombra de baixa autoconfiança, de medo, de onde eu vim, tipo essa questão de, mas como assim, né? O 1, ele sempre vai questionar a pessoa ao máximo se ela consegue, sabe?
E para a Rebeca teve aí essa grande ajuda desses dois números, do 5 e do 1. Enquanto que para Simone, olha só, a Simone é muito testada na criança, porque o ciclo 1 dela é igual ao desafio maior, que é o 3. Então, vai muito de encontro a essa questão da pureza, né? E até arrisco afirmar que essa vida de atleta ela é muito dura. Isso eu sei porque eu já fui, né? Na questão de treino, de você às vezes não poder ver a família, de você ter que comer certo, de você ter que... Tudo no nível delas, a vida delas é toda regrada, né? Elas não podem cometer deslizes assim. E para esse 3, ciclo 1, 3, desafio maior 3, com toda essa questão psicológica que você falou do 2, de outros números, o que pode acontecer com a pessoa nesse tanto de disciplina é o sufocamento. Se sentir muito sufocada, porque ela deveria ser mais, digamos assim, artista do que atleta, a Simone. Isso. Porque a força do 3 ali é maior, é 3-3, né? Para a Rebeca é mais tranquilo ser atleta por causa do 1. É isso aí. A Rebeca está no ano de realização agora, no período dela da idade, 4, que facilita a disciplina do trabalho. A realização da Simone, ele já passa pelo 8, que é a realização, mas visa a recompensa. Então, tem essas influências, né? Senão, como tu comentou, né? Se ela está abrindo mão do sei que ela está sobre uma energia... ela está sendo influenciada também na energia 6, a questão também de começar a pensar, minha família, minha vida pessoal, como é que está ficando? Eu estou tendo que tipos de recompensa eu estou levando, né? Para estar nesse lugar. E me volta a pensar lá no 16 também, porque não quer dizer que é um número kármico que seja ruim, é uma oportunidade, né? Se a gente pensar aí numa lei universal, é a lei da compensação. Então, peraí, repensa direitinho aí, para ver se o que tu estás ganhando está te satisfazendo emocionalmente, psicologicamente e fisicamente, né? Qual é o que preço, que tu quer né? da vida, né? Qual é o preço? Porque nesse passado que gera esse débito 16, a pessoa não queria saber o preço. Ela queria o prestígio a qualquer custo, mesmo que esse custo fosse dar prejuízo a outra pessoa, por exemplo, ou, né, ter que fazer grandes sacrifícios, ir contra a própria moral, coisas assim. Coisa que a gente vê mais nesses filmes de época, né? E hoje ela é colocada em xeque quanto a isso, né? Qual é o custo de eu me manter nessa posição? Será que eu preciso mesmo? Né? E a gente... Começa a pensar, né? O preço que eu vou pagar, né? Sim. A Carla está falando que o 8, que a gente estava falando da realização da Simone, que ela está no 8, que também pede equilíbrio entre a questão material e emocional e o espiritual, né? Sim, com certeza. Porque ela tem alguns... a Simone ela tem alguns 7, né, no mapa. A Rebeca ela já tem bastante 9, né? Na verdade, o propósito maior, né? O propósito da Simone é o 7, né? Não, o propósito dela é o 7, ou seja, tem conquista, sim, tem essa energia, a natureza dela de conquista, né? De estar em algo ligado a estar no poder, né? Ou a liderança, mas repensar também o preço que se paga, né? O que ela está deixando para trás, abrindo mão de quê, né? Esse é o 7, né? É uma perfeição, mas uma perfeição com equilíbrio, né? E o propósito 7, na verdade esse 7 para ela tá bem solitário, né? Porque ele é o único do mapa. Depois ela vai ter uma ajuda aí só depois dos 49 anos com um 11. Mas esse 7, ele é o famoso questionador. Então, se ela tá nesse caminho, já é campeã, tricampeã, muita coisa, mas ela começa a questionar, será que realmente é esse o meu caminho? Né? Enfim, pode direcionar ela aí para um futuro de longo prazo, não para agora, mas talvez de se tornar uma especialista mais fora das pistas mesmo, porque o 7 é o pensamento. Exatamente, ficar no lugar até de uma treinadora ou de uma, né? Isso tem no mapa dela como uma aptidão. Tu falou do 7, no ano pessoal da Simone aparece o 7 como uma forma de reagir.
de um 7 que questiona o autocuidado, que questiona também, não questiona, né, mas coloca em evidência também de que para ela, me parece, sabe, Dai, que foi tranquilo ela tomar essa decisão no sentido de que não ficou naquela dúvida, assim, estou perdendo, né? Para ela, me parece, Uhum. pelo mapa, que não se apresentou essa questão. Se apresentou, peraí, o que eu estou perdendo na minha vida Sim. pessoal? Como é que está a minha emoção? Né? Se apresentou o meu entendimento aqui, e aí ela põe uma força de esperançar. O 7 ele traz isso também, né? Mas o esperançar assim no sentido de eu vou plantar, já plantei, já fiz frutos, eu estou podendo, então agora eu me coloco no lugar, peraí, o que eu vou escolher? O que eu estou abrindo mão do quê? Né? Esses questionamentos me parece que se apresentou mais para ela, sabe? Porque ela não tomou essa decisão sozinha naturalmente, né? Uhum. Deve ter tido aí o apoio da família e tudo, né? Não, até o técnico, né, provavelmente o médico lá da equipe, e me coloca-se muito em pensamento, sabe, o momento que a gente está vivenciando, não é à toa que os jogos também saíram de 2020, que é o ano 4, né, e veio para um 2021, que é um 5, que é de movimento, e Sim. isso está influenciando todo mundo também. Tem uma força aí também. Ela sei vir representar os Estados Unidos, né? Aqui a gente tem uma brasileira também representando, né? Toda essa momento que a gente está vivenciando, né? O que representa, porque aí começo a pensar, viajar muito na história de cada uma, na construção também, no suporte, né? Então, enquanto, como a gente estava falando do 16, que tinha todo um suporte, ela vem de um país que é tido como império, Sim. né? Em compensação, a Rebeca ela vem de um país que ainda se pensa como um país colonizado e terceiro-mundista, né? Então se fala muito da história dela, porque ela iniciou, mal tinha dinheiro para pagar o ônibus e tinha que ir de bicicleta que o irmão tinha que levar. Tem o peso do mapa do ano pessoal, o peso de a gente estar vivenciando o que a gente está vivenciando, né? O peso da Olimpíada está acontecendo em 2021. Então, essas influências eu entendo que são importantes, né? Não dá para negar e não dá para dizer, ah, não, bobagem. Imagina, isso, né? Sorte, né? Ou, ah, não, a outra também, romantizar muito também o ganho da Rebeca também às vezes me preocupa, né? Como se Eu esse acho. fosse a naturalidade, né? Assim, de ela ter que batalhar muito para conquistar, como aqui no Brasil se fala muito, né? Veio do nada, tem mais valor, né? Ah, veio do nada e ganhou. Não é assim também, né? Não, ela tem o mérito dela, né? Todas essas questões, é importante as pessoas entenderem o que a gente traz no nosso mapa, como a gente está analisando aqui o mapa das... deixa eu até ver se eu consigo... Acho que eu consigo virar minha câmera, eu vou mostrar aqui, porque as pessoas, a gente fica falando, as pessoas nem sabem o que a gente está falando, né? O que a gente está falando? A gente fala, pessoal, em cima desses números aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é o mapa da Simone Ariane Biles, né? Deixa eu só achar meu mouse aqui, ó. Então, quando a gente fala aqui, ó, propósito 7, a gente está falando desse número. Quando a gente fala período de vida, é esse C1, desafio está aqui, né? Esses aqui são os números que a gente olha, né? Então, esses números que vêm aqui, eles são situações arquetípicas que a Simone trouxe para viver. E essas situações aqui não saem do nada. Isso daqui vem das experiências anteriores que ela viveu. Por isso ela está na altura de viver um 7 como propósito. Ela já trouxe aqui essa alma 5, isso já é dela. Esse aqui é o número mais profundo de qualquer pessoa. Ela trouxe esse sonho aqui, ó, 8 e expressão 4. Esses desafios aqui, ó, 2, 5 e 3, são questões que ela tem que resolver de outras épocas também, não é só de agora. Então, só para o pessoal de casa entender o que a gente fica falando, né? E tanto uma quanto outra trouxeram as aptidões de atleta de outras existências, né? Não estão assim aprendendo agora do nada, né? Talvez quem esteja aprendendo mais isso, deixa eu ver pela quantidade aqui do ego, talvez a Simone, por mais que ela seja a mais campeã, pela altura aqui dos números, eu acho que ela esteja aprendendo mais do que a Rebeca, essa questão de bancar ser atleta, sabe?
Mas a Rebeca nasceu num país de condições piores, materialmente falando, né? Nos Estados Unidos, lá a criança já nasce dentro de um ginásio perfeito, com tudo novo e vai, né? Já faz parte lá do sistema educacional deles. Se a pessoa é atleta, ela já ganha a bolsa da faculdade. Então lá existe uma estrutura material que dá oportunidade mais cedo para as pessoas e uma oportunidade real. No Brasil, a Rebeca veio com grande aptidão, mas tendo que passar por essa outra superação, que é talvez a falta de estrutura, de tanto apoio quanto tem lá no país da Simone, né? Então acho que isso é uma... Mais ou menos de novo aqui, a Rebeca ela pode ser comparada ao Ayrton Senna. Com um carro ruim, conseguia vencer. Consigo, essa é a potência também, quando a gente fala do mapa, a potência da vibração, né? Porque, como tu mostrou agora ali, o que a gente, na realidade, faz? Um número isolado não determina a vida da pessoa, né? Então, uma situação isolada, mas todo o conjunto que está influenciando o corpo mental dela, o espiritual, né? O corpo físico dela, podem favorecer ou pode se apresentar como um obstáculo, e aí, aí é a ideia do livre-arbítrio, né? Aí, dependendo como ela encara as escolhas que ela faz, ela pode surfar a onda, de que também ela é um 16, e aí repensar tudo isso, né? Eu acho isso positivo, não acho nada negativo. E também, da mesma forma, a Rebeca que vem com 14 também, né? Então, também ela tomou... O que é o 14, né? Ela tomou para ela o comando de que, independente das condições que eu esteja, eu vou realizar aquilo que eu estou me propondo. Então, Sim, esse que é o barato de ler e olhar, né? Sim. E as duas com esse 14, né? Uma com 14 do dia de nascimento, a outra com 14 oculto. E as duas nessa tomada de poder do próprio corpo, que é o 14, né? Porque o 14 antigamente era os excessos, os vícios, né? Os prazeres a qualquer custo e como se o corpo não importasse desde que eu tivesse o que eu quisesse, né? O corpo era... Meio que o corpo era um objeto para a própria pessoa. O corpo dela era um objeto de satisfação. E agora vem com esse ressignificar do corpo para o esporte, para pôr essa energia fluir em movimento e conquistar outras coisas através do esforço e valorizar esse corpo, né? Agora, para uma atleta, no caso das duas, a situação que elas estão nessa vida, o corpo é a maior riqueza delas. O alto padrão, né? É o alto padrão do corpo, né? Qual é a potência máxima que esse corpo... As imagens, que eu não sei como é que é para ti quando tu vê as imagens, eu fico exatamente isso. Gente, a potência do ser humano com o corpo físico. Incrível. Sim. É incrível. Sim. Se ele direciona a energia, coloca o foco e deixa que a mente, né, trabalhe para que esse corpo seja o melhor possível, não é para qualquer um, né? Parece que elas não são humanas, né? Mas são. São humanas, a potência que elas resolveram, né? E olha que interessante a gente falando da questão física, né? Que numa outra, a gente está falando o quê? De uma outra existência, elas viveram, as duas, ambas, né? Simone e Rebeca vivenciaram situações em que não valorizaram o corpo, né? O prazer, né? O emocional também, então provavelmente o emocional valia muito mais, né? Do que o próprio físico. Então tomaram atitudes que provavelmente não auxiliaram elas nesse autocuidado. E a potência que cada uma vem agora, a Simone vem um pouco com 7, que a gente fala de um número espiritual, né? Que olha mais para a questão ampla e tal. E a Rebeca, ela vem muito com 7 e 9 também, né? Vem muito com a força do 9, ou seja, é um plus de autoconhecimento, né? Então, pelo autoconhecimento eu me desenvolvo. O que é o autoconhecimento, né? Como é que eu funciono? Como é que as coisas se dão para mim, né? Sim, a Tantra Terra entrou e a Carla, se tiver aí, dá um oi. E o Júnior também entrou, né? Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma colocação? Porque conversa aqui de numerólogas, então a gente está se entendendo. E a força de falar do mapa anual também, né? Então, quando a gente vê números kármicos também, é bem interessante acompanhar no desenvolvimento da pessoa, ela buscar se olhar e buscar recursos de autoconhecimento, seja pelo mapa numerológico ou algum outro recurso que ela entende que funciona, né? A cada ano mesmo, para não ficar tão perdida, né?
não entender ao menos o que está acontecendo, né? Sim, sim. Porque O nada é por acaso, autoconhecimento, né? o autoconhecimento, na verdade, ele é eu diria que é até uma espécie de alimento, né? A gente tem o alimento comida, a gente tem o ar que respira, e eu acho que o autoconhecimento, para quem tá querendo, né, ser uma pessoa melhor, tá querendo se entender, tá querendo ter aquela famosa paz interna, felicidade, eu acho que o autoconhecimento ele é um caminho muito rico para isso. E a partir do momento que você dá um start de começar por algum lugar até autoconhecimento, que tem várias formas de você começar, né? A numerologia é uma delas, né? A gente pode começar por um mapa, por exemplo, quem nunca fez nada. Quando faz um mapa, a pessoa vê que ela tem um mundo dentro dela que ela não conhecia. Mas que faz muito sentido. Ela nem entende por quê, mas faz muito sentido para ela. E esse mundo que a gente apresenta, que é ela mesma, é uma portinha que se abre. E eu vejo que muita gente que abre essa portinha não volta para trás mais. E isso passa a ser uma constante na vida da pessoa, né? Uma alimentação de alma, digamos assim, para ela ir se situando em fases da vida, como é o caso que a gente está olhando desses duas atletas, ou no que eu vou fazer para o mundo, em como eu lido com o mundo, como eu lido com as pessoas, como é que isso funciona, quem sou eu nesse universo, como que eu reajo, como que eu ajo, né? Eu, na verdade, eu sou suspeita, porque autoconhecimento para mim é vida. É vida, é libertador, né? É. É isso mesmo, né? A gente é uma nutrição, né? A gente vai se nutrindo. Sim. É, e sabe o que eu acho interessante? Por isso que eu me empolguei em fazer hoje essa leitura tanto da Simone Biles quanto da Rebeca Andrade. É, é a questão assim de como é bacana a gente perceber pelo autoconhecimento e aceitar a nossa realidade. Porque ela é Sim. possível de ser transformada, ela é possível de a gente olhar para alguma coisa, alguma situação, algum momento, né? Que a gente, a princípio, acha que não está dando conta, mas se amplia a percepção, tudo fica muito mais natural, no sentido que é do Sim. ser humano. Né? Então, aí Sim. depende de como cada um consegue lidar, até onde consegue se aprofundar, né? A Carla está falando aqui também que autoconhecimento é vida e paz. E é porque a gente não fica tão à mercê do inconsciente nosso, à mercê das influências externas, né? Uhum. E toma mesmo assim, né? Peraí, então se já que comigo funciona desse jeito e tá dito, tá colocado, então o que que eu vou fazer? Porque quando a gente faz uma leitura de mapa, a gente também tem os processos de orientação que começam a chegar. Às vezes na própria Uhum. leitura, ou abre um campo de percepção que a gente vai tomando atenção, peraí, deixa eu dar uma lida aqui, deixa eu entender realmente o que é ser tranquila, deixa eu entender realmente o que é eu estar num processo de autoconfiança abalada, né? Me sentindo vulnerável, né? Então isso é muito bonito, é muito rico, né? E é muito bonito Uhum. ver dessa forma tão exposta, né? Duas atletas, duas mulheres, de novo, afro, né? A gente aí passou semana passada a comemoração, né, Carla, da mulher afro-latino-americana, acho que foi essa data que foi trazida, né? A importância também de compreender no mundo, tanto no mundo masculino quanto feminino, porque espírito, né, como tu mesmo costuma lembrar, espírito não tem gênero, né? Espírito é Uhum. espírito e tá nessa força, né? Energia às vezes mais masculina e mais feminina, né? Só que, Uhum. claro, quando a gente vê a figura, o arquétipo de uma mulher, né, como duas atletas se expondo, né, e passando, né, para o mundo inteiro, o que elas estão vivenciando? Primeiro, elas não chegaram ali à toa, né? Sim. Segundo, existe um mundo particular de cada uma dentro desse oceano maior que é a delegação de cada uma que está representando, o país de cada uma, da condição negra de cada uma, da condição, são condições, né? Isso pode auxiliar e pode trazer força, né? Dependendo de como cada uma se coloca, né? É isso que é muito Uhum. legal, sabe? Observar, olhar e ver os mapas de cada uma, né? A gente Eu estava sempre falando acho rico. anteriormente de um ciclo, só para mim não perder a informação, o ciclo 1, que está com a força 1 e 5, né? A Carla lembrou ali que é do Ítalo Ferreira, Uhum. Eu acho né? que se a gente fosse fazer aqui
um apanhado, sei lá, de 20 mapas de atleta, esse 1 e 5 vai ser recorrente. Porque são as forças do esporte, né? O 1, 5 e 8, né? O 5 é o esporte em si, o 1 é o vencer, o superar, o ser o melhor por mim mesmo, muito ligado ao eu, né? O 1 está bem ligado ao eu. E o 8 é o vencer e ter autoridade diante do meu grupo. Então, o 8 seria eu representar o meu país, essa capacidade de ter essa autoridade, de estar nessa posição. O 1 é o vencer, porque eu preciso vencer, eu preciso provar para mim mesmo que eu sou capaz. E o 5 é esse movimento e o esporte beneficiado para qualquer pessoa. Então, eu imagino que a maioria dos atletas que estão lá vão ter esses números em algum lugar. Você vê que a Simone, ela não tem nenhum número 1, mas o nome dela começa com 1 e ela tem bastante A. Então, em algum lugar, os números 1, 5 e 8 vão estar para a maioria dos atletas aí, nessa dança. Vai se apresentar. Sabe o que tu falando agora dos atletas? Eu lembrei do Diego Hipólito. Eu coloquei lá, postei do Diego Hipólito por conta da questão de depressão, toda a especulação, né? E foi quando ele reconheceu de tudo aquilo que não estava funcionando para ele, que ele inclusive foi morar no interior, né, por conta da energia dele, por conta do temperamento dele, que se eu não me engano é mais emotivo. Quando eu postei ali, ele logo replicou e botou um coração, Diego Hipólito, né? Ou seja, a força, o poder que um mapa pode trazer do autoconhecimento, de a pessoa, legal, pode falar disso. É isso aí mesmo, aconteceu, é a minha trajetória de vida, né? Porque talvez assim, o que eu estou tentando trazer até em termos de sermos brasileiros, a gente desconstruir essa romantização da luta, da batalha eterna para chegar em algum lugar, que também não é assim, né? Não o brasileiro, ele vive... Muito, né? Ele vive, eu acho, que o brasileiro ele já nasce com o arquétipo do herói para viver, né? Que é tipo... Você já nasce... Ou assume, né? Você já nasce ali, lá embaixo, naquele lugar, né? Escuro, e tem que subir, tem que vencer. Acho que só de nascer brasileiro, você já tem o arquétipo do herói para viver. Já tá na função, né? Tipo, como eu vou encontrar forças para superar isso, que é estar aqui e nascer nesse país com tantas limitações. E os atletas vivem isso todos os dias na pele, né? E aí, dependendo de como os desafios internos para superar, muita gente não vai conseguir seguir só esse caminho do brilho, né? Vai ter que enfrentar suas sombras internas e primeiro fazer essa superação de si, sair de dentro de si, né? Estar em paz, aliás, vamos voltar aí para a questão do autoconhecimento, estar em paz consigo, encontrar alegria consigo para conseguir ver essa realização fora como algo a ser realmente conquistado, realizado, né? Porque se a gente não está bem internamente, igual a Simone, é o caso da Simone, né? Do lado de fora, várias vitórias, do lado de dentro não estava bem assim. Então ela só adequou o lado externo ao que ela estava sentindo, né? E talvez pode ser por um tempo e depois ela retorna, enfim, isso é... Com o Diego eu não acompanhei bem a história dele, mas também teve vitórias, né? Muitas. Ele também foi o primeiro medalhista a ganhar medalha olímpica na ginástica, sabe? Teve vários motivos mesmo, assim, né? A gente tá falando do homem, da mulher, masculino e feminino, né? Ele se declarou homossexual, então uma energia feminina bem forte ali no corpo masculino e todos os arquétipos que deveria apresentar, né? Sim. Então... voltando de novo para o autoconhecimento, né? Não existe coisa ruim, não existe coisa boa, não existe sorte ou azar, né? Existe nesse sentido, né? Eu entender como é que eu funciono, a gente está falando de ser brasileiro, né? Não é à toa que a gente nasce no Brasil também, pensando em ordens sistêmicas, né? E as energias que a gente carrega, mas fazer disso uma oportunidade, né? Eu entendo muito isso. Fazer, é claro, que dependendo da condição, até da região do Brasil que cada um mora, isso é muito mais favorável, isso é muito mais desafiador, né?
Mas compreender, porque eu estou falando muito assim de tentar colocar também, porque a Rebeca ganhou porque a Simone saiu. Não é isso, né? O que aconteceu. Porque no final da história, é a história do ser humano, né? A história do ser humano vivenciando com as suas condições, né? Percebendo as suas condições. Isso pode ser um facilitador ou um bloqueador, dependendo de como cada um internamente está, né? Tu mesmo colocou, né? A Simone, ela está por dentro, precisou se revisar. Por sorte dela, ela precisou. E por sorte dela, ela precisou se revisar aos 24 anos, né? Dentro de uma batalha aí desde criança, desde menina, né? Então, ela já veio também pronta. Quando o 14 aparece, ela nasce no dia 14, ela já vem com essa disposição. Então, vamos lá. Sim, vamos lá, já sim. tem que mudar alguma coisa, né? Vim para isso. Não tô aqui de passagem, não, meu bem. E ela já fez bastante, né? Muita coisa ela já conquistou, né? É isso, eu acho que a gente fez uma boa comparação, né, das duas. Falamos bastante aqui. E acho que tá bom, né? Tá bom. Para o pessoal que vai assistir depois, se tiver alguma pergunta, algum esclarecimento, deixa nos comentários que a gente vai publicar isso no Insta do Escritório de Numerologia, que aí na medida que a gente puder ir respondendo, né? Se quiser mandar no direct também, fique à vontade. Porque a ideia é esclarecer esse mundo do autoconhecimento, a minha intenção, e acredito que é da Daiane também, da Carla, que é outra numeróloga que está na collab aqui do escritório, né? A gente ser feliz com aquilo que a gente é e com aquilo que a gente tem, com o que a gente pode. É isso aí. E nós somos felizes aqui falando dos mapas das pessoas. Opa, é muito legal. Eu fico muito assim, olha aquele número ali. Como se fosse um livro, né? É isso. Então é isso, tá tudo explicado. Melhor a gente fica igual as doidas. Não, mas ela fez isso por isso, que foi por aquilo, que tá vendo aqui, porque ali. Mas é muito legal. Ou então quando surge um número assim, tá aqui, ó. Tá tudo bem, querido, relaxa. Eu sempre falo, as pessoas quando vêm para consulta e falam, mas olha, aconteceu isso e foi aquilo, não sei o quê. A pessoa super preocupada. Eu não. Estava programado, tá tudo bem, não foi culpa sua, tá tudo certo, relaxa aí. A Daiane veio assim, ela começa a rir, não, de boas. O mundo caiu, não, de boas. Não, me separei, perdi meu negócio. Era isso mesmo, querido, tá tudo bem. Agora é a próxima fase. Tá tudo certo. Ué, porque não é? É mais ou menos você tá andando numa estrada, a curva existe, você vai passar reto? Não adianta, você tem que fazer a curva. Não querer passar reto na curva. Pode até ir, mas você vai pagar um preço alto, né? Vai furar o pneu, vai se perder, então... É isso aí, legal, é melhor dar uma freada. Legal tu colocar desse jeito, porque ler o mapa, o processo de autoconhecimento, a gente naturalmente vai falar mais de mapas numerológicos, né? É isso assim, se saiu do trilho, volta para cá, porque por aqui, ó, teu caminho, teu destino, tua missão, o ano que estás passando, né? Então, essa que é o bacana, né? Mas sabe o que é essa metáfora da curva que eu tô falando? Na verdade, não é que a pessoa saiu do trilho, é que ela não entendia qual era o trilho dela. Isso, exato. Entendeu? O trilho dela estava previsto a curva, só que ela era tão cega no sentido do ego, não, eu quero ir por aqui, que ela não percebeu que o caminho dela era por ali. Oh, meu Deus! Deixa eu me esconder agora. Tá servindo aí, Mas é isso. Porque tem isso mesmo, tem o querer, tem o poder, né, e tem o dever. E aí a gente tem uma tendência, eu quero agora desse jeito. Bebê, assim, ó, não é assim que funciona, tá? Então, né, a estrada não tá indo por aí, né? Você quer ir? Vai, mas... Presta atenção! Mas quem de nós não passa por isso, né? Na verdade, eu acho que essa é a grande superação do nosso... entre ser humano, ser alma, espírito, né? Tudo isso que a gente fala, que é a gente sintonizar com esse eu maior, que é essa intuição que a gente sabe que existe, essa guiança, né, que existe. Só que aqui, enquanto humanos, a gente se perde muito no eguinho, né, individual, de que a vida é como eu quero, que eu vou fazer assim, porque não sei o quê.
E não é só isso, né? Emocionalidade, Então, não é só... acho que é aí que está essa ponte que o autoconhecimento proporciona para a gente conseguir soltar um pouco essa criança mimada que quer tudo a qualquer preço e entender que a gente é duplo, que a gente tem um eu superior, que a gente tem uma equipe, que a gente tem uma outra família espiritual e tentar viver com essa sintonia. Isso, com essa ligação. E quanto mais a gente está afinado nessa sintonia, menos a gente deixa que o ego faça essas cegueiras, né? A gente vai tirando os filtros. Isso. Como a gente está na condição de ser humano, a gente tem um corpo físico, emocional, né, espiritual, tem uma ligação superior, nada é por acaso, né? Finalizando aqui a nossa conversa, por causa do tempo, quando a gente pensa numa Simone Biles, né, e numa Rebeca Andrade, que elas têm um 14, é exatamente isso. Elas, dentro da compreensão, elas entenderam que não é só o que eu quero, né? Não é só o corpo físico, né? Existem consequências e efeitos, e a vida delas hoje é um efeito, né? De tudo aquilo que elas vivem, o espírito delas vivenciando, né? Isso que é muito bonito a gente olhar, né? A Carla quer colocar alguma coisa, Flor? A Carla está aqui. Quer fazer algum comentário, a gente lê? Quer colocar alguma coisa? A Carla está passando um momento bem especial também. Acho que não. Não? Então tá, gente, eu agradeço aí o convite de novo da Príncipe do escritório, dizer que a gente está aqui à disposição para fazer os mapas, entre em contato. Manda aí num direct que a gente pode fazer o mapa do ano pessoal de cada um que ouvir, que quiser. Pode dar de presente também. É verdade. Então tá. Beijo, então. Beijo. Grata por aceitar. Beijo, Igualmente. gente. Tchau, tchau. Até a próxima.